Gente, vamos aqui dar uma revisada para quem já conhece na modalidade de construção SPE versus incorporadora, e para quem está se inteirando do assunto aí, começando há mais ou menos tempo, entender um pouco melhor esse assunto, porque aqui em Floripa tem muito SPE, modalidade de construção a preço de custo, né? Então, basicamente, assim, a estrutura geral que muda é o papel e a maneira de condução do negócio. A maneira comum é com uma incorporadora. Então, o que a incorporadora faz? A incorporadora, ela localiza um terreno, ela vai lá e compra o terreno com o dinheiro dela, com recurso próprio. Ela desenvolve um projeto em cima desse terreno e utiliza recursos próprios. Precifica e coloca à venda, aprova, né? Aprova esse projeto, tem um custo para isso, né? Emite o RI, o Registro de Incorporação, e coloca a venda no mercado pelo preço de mercado. O preço que ela quiser. Ela comprou o terreno com o dinheiro dela, pagou o projeto com o dinheiro dela, aprovou na prefeitura com o dinheiro dela, ela vai colocar a venda no preço que ela quer porque é dela. O preço que ela quer vai variar de acordo com o mercado. Normalmente tem mais ou menos 20% de custo administrativo nesse preço, né? E mais ou menos 40% de margem. Mais ou menos esse é o procedimento padrão, tá? Que é o que a gente está mais acostumado, né? E aí a diferença na venda, o que é? A pessoa dá uma entrada, parcelas da obra e financiamento bancário no final, na entrega. Então, esse é o modelo mais comum que tem. Qual é que é a grande vantagem desse modelo? A principal vantagem está justamente aqui no fluxo de pagamento. Por causa que tu dá uma entrada, pode dar uma entrada mais baixa, parcelar durante a obra, e depois o valor maior tu pode financiar na entrega da obra. Então, se você tem um valor de uma entrada e consegue assumir uma parcela, fica mais viável de você comprar um imóvel, né? E sair do aluguel. Então, esse é o modelo da incorporadora, o modelo, digamos, tradicional do mercado imobiliário de imóveis na planta. Aí, o que tem acontecido muito aqui em Florianópolis? Um dos motivos é o alto custo que está ficando o valor do terreno. O terreno está ficando muito caro e isso encarece bastante a construção e o preço final fica muito alto. Aí fica uma incompatibilidade de venda, então é difícil conseguir um terreno assim. Então surgiu uma outra figura nesse negócio que é a administradora. E qual seria a desvantagem, além do custo no incorporado, em termos de risco? O risco maior é se a incorporadora quebra, o que acontece? Por lei, né? Primeiro, o dono que comprou, que pagou uma parte do imóvel lá, ele vai acionar na justiça tudo, mas por lei primeiro ele paga fornecedor, com o caixa que ele tem, depois ele paga funcionário e depois o que sobrar é dos investidores. Geralmente não sobra nada, já quebrou. Então esse é o movimento do dinheiro numa construção dessa. Então esse é o risco financeiro e a grande vantagem é a forma de pagamento, né? A possibilidade de parcelamento mais ampla, mais alongada e o financiamento bancário. Na administradora o que acontece? Porque a outra maneira que tem é eu construir, né? Podemos nos juntar nós aqui, compramos um terreno, fizemos esse papel da incorporadora. A gente compra o terreno, paga um arquiteto, um engenheiro, faz o projeto, paga isso, tem custo, né? Vai lá na prefeitura, coloca o projeto, paga as taxas, aprova e começa a construir com o nosso dinheiro. Tá? Vai dar uma dor de cabeça do cão, não vai demorar muito, nós vamos estar tudo brigando um com o outro. Porque cada um quer uma coisa diferente, tá? E ninguém vai querer assumir as dores de cabeça da obra. De trocar uma obra, de lidar com funcionário, com peão, com obra, com não sei o que mais lá. Então, é o jeito mais barato. Em termos de dinheiro, pode ser que seja. Só que como a gente não tem experiência de compra, de contato de fornecedor e coisa assim, é capaz que a gente acabe pagando muito caro pelos materiais e acaba não valendo muito a pena. Então, esses dois riscos, um é da inexperiência e outro é da discordância, né? Então, pra gente construir. Posso? Sim. E se tu pega 10 sócios, junta o capital, compra o terreno e contrata aqueles 20% ali, tu contrata um administrador. Exatamente, isso pode ser feito também. Que é justamente o que acontece na administradora. É algo parecido. Te dou um exemplo que eu trabalhei anos na CFL. Aham. CFL é porrada o negócio. Aham. E ali é isso aí. Por exemplo, lá o Cunha em Jurerê. É o Grandene, 10 sócios.
Cada um bota o valor, contrata um administrador, paga lá, Ah, a pessoa também se torna meio parecido também, né? sim, se torna meio parecido. Na verdade, quando sai uma construção assim, ele é incorporado, mas por detrás da incorporação é um SPE. É um SPE com esses dois sócios, depois quando sai para o mercado a venda é incorporada, preço de tabela normal. Aí esses 10 que entraram são o sócio investidor. Mas aí a gente que tem um capital elevado para bancar isso aqui, né? É um dinheiro pesado. Agora, se eu tenho um dinheiro, digamos, compatível ao valor de um apartamento, eu não entro num negócio desse. É muito pouco dinheiro. O SP me permite fazer isso com o valor de um imóvel. Para comprar um apartamento, eu entrar como se fosse um sócio cotista. Que nem você colocou ali desses 10 grandes sócios aí que viabilizaram o projeto. Então, o que a administradora faz? Ela faz o mesmo papel da incorporadora nesse começo aqui. Ela localiza um terreno, só que ela não compra o terreno e ela não vai lá e paga o terreno. Ela faz um contrato com o terrenista de mais ou menos um ano, 8 meses, 6 meses, né? Eu vou te pagar esse terreno em um ano. Aí ela faz um projeto, aqui ela coloca dinheiro, ela coloca dinheiro dela, faz um projeto, desenvolve um projeto e faz uma pré-aprovação. Ela vai lá na prefeitura e diz, ó, eu quero fazer isso aqui. Dá? Se eu entrar com a documentação à prova, a prefeitura vai dizer, dá. Não dá, faz ajustes até ela ter uma pré-aprovação. Esse projeto passa, beleza. Quando ela faz essa pré-aprovação, ela abre para venda. Ela abre para venda de cotas. E aí entra o diferencial, né? O que seriam essas cotas? Cada cota, uma cota é igual a um apartamento. Então ele pega o empreendimento inteiro, ele já tem as plantas, já tem as unidades, precifica todos eles e coloca à disposição do mercado uma cota, essas cotas à venda. Então o investidor, quando ele entra adquirindo uma cota dessas aqui. E aí ele vai entrar no fluxo de pagamento. Quando ele compra, ele entra num fluxo de pagamento. E é o que? Vai ter uma entrada, vai ter parcelas e vai ter reforço. Mais ou menos a diferença o que é? Ele tem que terminar de pagar até a entrega da obra. Então ele não tem a possibilidade de fazer um financiamento bancário. Depois de pronto, depois de entregue, emite o habite, a pessoa pode vender com financiamento. Na verdade, muitos investidores fazem isso. Eles compram no SPE, espera ficar pronto, regulariza, aí ele vende a preço de mercado com financiamento bancário. Aí a pessoa que compra financiado. Ele realiza o lucro dele aí. Então vamos ver as diferenças. Então esse dinheiro da entrada no SPE, ele vai servir para pagar o terreno e o desenvolvimento do projeto. Essa entrada é para quitar o terreno e o projeto. Depois a gente... Comissão também, né? E as comissões. E as comissões também. Comissões, marketing, tudo que aconteceu antes de começar a obra, né? Depois a parcela e os reforços é fluxo de obra, tá? É com esse dinheiro que se constrói, tá? A construção ela vai sair daqui. Então normalmente a pessoa fica pagando de 6 a 12 meses, tá? E parece que não está acontecendo nada, porque não está construindo ainda. Isso aqui está fazendo o quê? Fazendo caixa para o arranque de obra, porque o arranque de obra é caro. Fazer fundação, fazer estrutura, figuração, isso é uma parte cara da obra. Então ele faz um acúmulo de caixa que a hora de começar, porque daí a meta é outra, é construir o mais rápido possível. Quanto mais rápido constrói, menor o custo, que a ideia é reduzir o máximo o custo, porque esse custo é de quem? Desse investidor que comprou a cota aqui, de você que está comprando. Então esse caixa vai servir para esse arranque de caixa para a construção, depois as parcelas, os reforços vão estar programados com o andamento da obra. Normalmente uma obra dessas é 24 meses, mas no prazo de construção. O prazo de pagamento ele varia entre 36 a 48 vezes. Tá? Por que faz assim? Para ter um pouco... Os 24 meses depois dessas 6 meses de entrada? Então, 30 meses então seria? Depende do projeto, né? Depende do projeto. Uns fazem a entrada parcelada em 6 vezes, daí alonga mais o prazo, em 3 vezes, vai alongando, conforme monta a tabela, para que o fluxo de obra encaixe com a obra. Tá?
E também, às vezes, para não deixar, às vezes o ticket é mais alto, né? Então deixa um prazo maior para ficar uma parcela menor, mais acessível. Então tudo é ajustado para compor o fluxo de caixa encaixado com a obra. Então, por isso que fala, de 36 a 48. Isso está no contrato? Tá. Isso está no fluxo de pagamento, né? O fluxo de pagamento define o prazo. O fluxo no contrato está o prazo da conclusão da obra? Não. O prazo da conclusão da obra, não. Não tá. É que isso que gera uma certa insegurança também, por isso que eu tô... É. Desculpa estar me metendo, mas eu acho que eu estou meio de acordo com aquele nosso contrato. Sim. Então as dúvidas que eu estou tendo já estou tirando. Tá? Não, sem problema nenhum. A ideia é justamente essa, né? É porque aqui temos que entender duas coisas, né? Por que alguém compra isso aqui e não compra isso aqui? A gente não falou sobre isso ainda. Porque você comentou lá do cotista, né? Aqueles 10 sócios lá que compraram lá para construir. Quando geralmente esse pessoal entra, ele compra metro quadrado, não sabe nem o que ele comprou. É. Aí a gente vai fazer uma obra aqui de 50 mil metros quadrados, cada um compra 10 mil metros quadrados e está pronto. O cara não sabe nem o que comprou. Eu vou comprar 10 mil metros quadrados, sei lá, 10 mil metros quadrados. Essa é a minha compra. Aí com esse dinheiro, a incorporadora vai fazer tudo isso aí e lançar o projeto. E depois vai vender a preço de mercado. Tá? Então esse cara aqui, que você comentou lá, ele comprou, digamos, vamos chutar aqui, a 10 mil metros quadrados. Isso aqui no preço final de venda aqui, ele vai partir de mais ou menos um 16K a 40K, depende do imóvel, né? Mas de 16 a 25 vamos colocar aqui em Floripa. Mais ou menos a média aí do lançamento incorporado de alto padrão. Tá? Então, essa diferença aqui é lucro imobiliário. É diferente de valorização imobiliária. Quando a pessoa compra na planta aqui no incorporado, eu comprei aqui no lançamento, paguei, no início aqui eu paguei 14 mil metros quadrados. Tá? Então ele vai valorizar lá na entrega, ele vai estar valendo 18K. Isso aqui é valorização. Isso é valorização. Aqui em Floripa está na média de 20% ao ano por aí, né? 23, 24. Então essa é a valorização, está ganhando na valorização, não está ganhando lucro. Porque o lucro tu compra na compra, comprar abaixo do mercado é lucro. Tá? Comprei no mercado e valorizou, é valorização. Então esse cara aqui teve um lucro imobiliário fantástico. Esse aqui teve mais valorização do que lucro. O que acontece no esse investidor aqui, ele está pagando o quê? Ele está pagando simplesmente o custo da obra e uma taxa de mais ou menos, isso varia um pouco, 15% para a administradora. Tá? Então essa administração aqui vai para essa pessoa jurídica aqui, o administrador. E a partir daqui, o investidor só paga o custo. Então, se ele comprar aqui, ele vai comprar mais ou menos a 10K o metro quadrado, vai ter um custo administrativo, digamos aqui que no final vai ficar uns 12 mil metros quadrados. E lá no final, ele vai vender isso aqui também. Então aqui, além da valorização, ele teve lucro imobiliário. Então, ele vai ter o lucro, que é o que ele comprou. Ó, o mercado aqui está 15, né? Ele comprou a 10, isso é lucro imobiliário. E a valorização aqui vai valorizar a entrega. Mais ou menos 20% ao ano que está dando aqui, aí é a valorização. Tá? Aí chega no final aqui, ele está vendendo aqui uns 18, 20 mil metros quadrados desse apartamento. Tá? Então, qual é que é a grande vantagem? Ele compra mais barato e ele tem lucro imobiliário. Qual é que é a grande desvantagem? Ele tem um fluxo de pagamento bem mais apertado. Ele tem que pagar o apartamento inteiro em 30, 40 meses. Aqui não, aqui ele tem 30 meses de parcela durante a obra e lá no final ele vai financiar. Então aqui, só que ele tem um custo maior, né? O lucro imobiliário dele diminui bastante. Os dois são dois CNPJs que são feitos com o nome, por exemplo, esse do administrador. Esse aqui é um CNPJ. É um CNPJ em nome dos cotistas? É um CNPJ em nome do prédio. Tá? É o prédio, depois eu pegar o exemplo lá, o Dália, né? Ah. Tem o CNPJ do Dália. Tá? Então, tem Quem são os sócios responsáveis? Os sócios são os administradores, tá? E cada cotista que entrar, cada investidor aqui que entrar, se torna sócio. Se morre alguém na obra? Aí tem os meios legais. Aí como é que funciona o esquema aqui para dar essa proteção legal aí pro investidor, né?
Então a administradora, ela contrata uma construtora, que às vezes é ela mesma, mas é outro CNPJ, às vezes é terceirizado. E essa construtora contrata uma empreiteira que é outro CNPJ. Aí a mão de obra está aqui, a folha trabalhista está aqui. É a maneira de blindar um pouco o investidor. Tá? Criam barreiras, né? Criam barreiras. Gente. Criam barreiras. E sobre a questão lá de data de entrega aí no contrato, essa é uma pergunta delicada, né? É que o que eu vejo que acontece? Numa incorporação, tá lá uma data de entrega no contrato, né? Bom, primeiro ponto que isso, por lei da construção civil, Brasil, pode atrasar 6 meses sem nenhuma penalidade, isso lei, né? Mas se for ser aplicada alguma penalidade, aí é aplicado a construtora, né? Agora numa SPE, acaba que a administradora, ela presta serviço para os investidores. Então se tu for multar a SPE, tu vai estar multando a si mesmo, entende? Como investidor, digamos, a obra atrasou, vamos então colocar uma multa. Mas eu vou multar a mim mesmo? Porque Quem vai pagar a multa é você mesmo, porque você... Então tu é um sócio. Tu é um sócio, tu é um sócio do negócio. Sócio. Essa que é a diferença, entendeu? Você não está comprando um apartamento, você está sendo sócio do prédio. Tá? Então, Você se torna sócio do prédio. É que nem os 10 cotistas que você colocou aqui, ó. Essas 10 pessoas aqui, tá? Elas nem sabem o que comprar, não sabem nem o que vai construir e não tem nada. Ela só confia na construtora e tá bom, é teu, eu pago. É por confiança. Tu olhar assim, o risco é maior do que na confiança. E daí o que acontece? Quando a incorporadora coloca a venda, ela já está com RI. Daí isso significa o quê? A obra já está andando aqui. Porque a aprovação, o alvará, sai rápido, mas o RI demora. O RI demora, sai um ano depois do alvará. Então, tu já tá... Não pode publicidade. Né? Exatamente. Então, tu tá com um ano de obra quando tu começa a vender. É um negócio completamente diferente. Entendeu? Por isso que tu pode botar num contrato para te entrega. Tu tem uma segurança para colocar isso. O SPE não, porque o que pode atrasar ou adiantar aqui um pouco o SPE? O fechamento do grupo. Por exemplo, aqui no DALI a gente tem, são quantas unidades lá? 46. São 46 apartamentos, né? São 46 unidades. São 46 unidades. Então, para o negócio ficar viabilizado e poder a administradora assumir, ela normalmente a média é que tenha vendido 40 cotas. 40 cotas, fecha o grupo. Tá? Fecha o grupo. O que é fechar o grupo? Eu vou fazer a primeira assembleia, porque quando tu comprou aqui antes, tu pagou um sinal de reserva. Valor baixo, sei lá, 20 ou 50 mil mais ou menos aí. É um sinal de reserva. Olha, esse apartamento é meu, eu vou ficar com ele. Tá? Então quando fechar o grupo, a entrada geralmente 30% a 35% é o valor da entrada, que é para pagar o terreno. Quando sai a primeira assembleia, é emitida uma nota, convocado todos os cotistas, é feita a assembleia, hoje em dia faz tudo digital, porque às vezes é cada uma cidade, até de outro país. E aí, ó, fechamos o grupo, feita a primeira assembleia, agora a gente vai entrar com a documentação, a alteração contratual, para vocês entrarem de sócios da administradora. A partir desse momento, você já passa a ter a cota terrena, você já começa a ser dono do terreno. E você vai pagar a entrada do terreno. Então você vai sempre pagando proporcional ao que está acontecendo. A entrada, o fluxo de pagamento da entrada. Porque aqui na compra ele deu um sinal. O meu sinal de reserva é 50 mil. A entrada às vezes é 200 mil, vamos supor. A reserva é 50 mil. Ele deu 50 mil e reservou. Bom, agora quando a gente assinar o contrato, você assina o contrato e paga a entrada integral. Ou o fluxo de entrada que foi combinado. Esse fluxo de entrada é feito um cálculo que pega esse dinheiro para pagar o terreno, é isso? Para pagar o terreno e o projeto. Exatamente. E o terreno, o projeto, Quanto por cento mais nada de mais ou menos geralmente a distribuição é 30% a 35% de entrada, 30% a 35% em parcelas e 30% a 35% de reforço. Nesses 6 meses iniciais, vamos dizer assim, o cara tem que pagar 35% do valor da cota dele? Esse é o cálculo? Mais ou menos assim. Tu comprou um imóvel de 1 milhão. Tá. Aí até o sexto primeiro mês tu tem que pagar 350, é isso? Depende do fluxo. Às vezes a entrada é
sei lá, 200 mil no ato, ou 300 mil em 4 vezes. É que depende muito de como foi feita a negociação do terreno. Depende de como é feita a negociação do terreno. Não tem uma coisa definida. A definição vem do terreno. Aí eu consegui negociar com o terrenista 1 ano. Eu posso dar um prazo maior para pagar o terreno. Mas tu tem que juntar os 35% naquele ano. Tem que juntar de acordo com a negociação do terreno. Mas geralmente Geralmente é isso, né? Geralmente é isso. É porque, digamos que tu fecha um terreno com 1 ano para pagar. É que tu demora uns dois ou 3 meses para ter o projeto e a pré-aprovação para te colocar no mercado. Então tu não tem 1 ano para fazer o trabalho, tem 6 meses. E vai ser o teu prazo para pagar o terreno. Quem entra no começo tem 6 meses, quem entra mais perto do fechamento de grupo tem 2 meses. Esse prazo não é uma coisa fixa. Existe uma data limite que é quando eu tenho que quitar o terreno. A data é definida pela negociação do terreno. Normalmente diz em relação à taxa de administração, que ela é 15%, na maioria das vezes, com base no orçamento inicial. Ou seja, não é corrigido pelo CUB e se tiver uma chamada de capital, por exemplo, isso não entra no percentual da taxa de administração. Por que isso? Porque aí a construtora, digamos, não é beneficiada no caso de atrasar a obra e aí ficar corrigindo mais o CUB ou de ter um valor a mais, né? Então, qual que vai ser o objetivo da administradora? Cara, eu vou entregar isso aqui o quanto antes, o mais barato possível para ter o meu nome limpo e prestar um bom serviço para os investidores e eles comprarem recorrentemente. É assim que a empresa tem o melhor dos negócios, né? Entendeu? É 15% sobre o orçamento deles. sobre o inicial. Exatamente. Porque pode ter, na pandemia teve chamada de capital. Sim. Subiu o material de construção, subiu um monte de coisa, né? A administradora, ela não ganhou nesse aumento. Na chamada de capital ela não teve ganho nenhum, ganho 0. O ganho dela está só no que estava dentro do orçamento. Entendeu? Porque senão ela ia ficar... Sim, aí senão quanto mais inflacionar a obra, melhor para a administradora, né? Exato. E o cliente, ele tem um débito em CUBs também? Sim. Sim. Tá, e ele tem um débito e só se houver chamada de capital para aumentar esses CUBs. Exato. Senão É porque é feito em um CUB. Exato, a moeda é CUB, é feito um orçamento, o teu apartamento é 200 cubos. Tá, o CUB vai subir, vai descer, vai ser 200 cubos sempre. Tá. O que pode acontecer é o seguinte, chegou no meio do caminho lá, sei lá, subiu, deu um estouro aqui no aço, na época que estava subindo a estrutura. Meu Deus, isso vai encarecer a obra. O que é feito? É feita uma assembleia chamada sócio de negócio. Estamos com essa situação. A gente pode manter o orçamento, mas a gente vai ter que, sei lá, tirar a mobília da área de serviço. Entendeu? Equilibrar. Ou a gente faz, ou vai precisar mais no fim, não precisa ser agora, uma chamada de capital para cobrir esse orçamento. É decidido aí na Assembleia, com o sócio. Tá? Porque como você é cotista, você tem o direito de opinião, né, e de decisão. E também, dentro dos cotistas, dos sócios cotistas, aqui são 46, né? É montado um time de auditor. Então, a pessoa comprou, eu quero ser auditor. Você junta, vai ter uns 3, 4 são os auditores. Essas pessoas vão ter acesso a toda a contabilidade, todo o livro contábil, ou seja, tudo aberto, é tudo transparente. A própria consultora, e aí esses auditores divulgam essa informação e auditam a obra e divulgam essa informação para todos os grupos, para todos os cotistas, né? Por exemplo, para você ter uma ideia de como funciona isso. Foi comprado aço para fazer a obra. Vai ter acesso à nota fiscal do aço. Você vai ver a loja que foi comprada, distribuidores, né? E quanto foi pago o quilo do aço. O auditor pode chegar lá e conferir se realmente isso é preço de mercado, se está inflacionado, se é aço, se não está inflacionado, e trazer isso numa assembleia de, ó, se aço aqui foi pago mais do que precisava. E você pressionar a administradora em relação a isso. Lembrando que isso é um trabalho dentro da SPE, ou seja, o sócio cotista que ele vai fazer esse serviço contábil, ele é pago, tá? Ele recebe por isso. Então ele de fato é como se fosse um terceirizado que está agindo em nome do sócio. Ele está julgando o trabalho da administradora. E isso é muito legal de tu comentar, principalmente quando tu está vendendo para um advogado ou para um contador, tu oferecer a ele a ideia de participar do conselho fiscal. Eles gostam muito, se sentem seguros e se sentem honrados de exercer a profissão deles. Né? Outra coisa que é interessante destacar aqui, né, que tem a administradora e tem a construtora, né? A administradora que está fazendo tudo, ela é uma contratada dos cotistas.
Então você pode inclusive demitir a administradora. Já teve casos disso acontecer. Era a administradora da mesma construtora, estavam fazendo besteira na obra. Os cotistas se reuniram, tem caso aqui de Floripa disso, se reuniram e demitiram a administradora. Demitiu a administradora, demitiu a construtora, tirou todo no mercado do negócio e fez uma licitação e contratou uma nova administradora. Tá? O que acontece? Isso é um sinal para mim, é um sinal de segurança, porque o que acontece? Atrasou a obra? Atrasou. Saiu um pouquinho mais caro do que o inicial? Saiu. Mas ninguém perdeu dinheiro. A nova e foi entregue agora, foi entregue ano passado, se não me engano, né? O prédio ali, retrasado. Com atraso, teve lá 6 meses, um ano de atraso, mas foi entregue. A rentabilidade média deu mais de 40%, tá? Tiveram lucro, né? Fora a valorização. Então, ainda tiveram lucro. Apesar dos problemas, dos BO, das dores de cabeça, que acontece, ninguém quer, mas estamos no mercado de investimento, é um investimento mais seguro que tem em imóveis, mas de vez em quando pode acontecer alguma coisa, né? E nesse sistema aqui, ainda obtiveram lucro e deu tudo certo. Trocou de administradora. Porque você, como cotista, pode decidir isso, né? Você é sócio da empresa, digo, olha, eu não quero mais que você administre isso aqui para mim. Não gostei do teu serviço. Troca. O principal ponto. Eu gosto muito da visão do Paulo em relação ao modelo de negócio SPE. Assim, para além de tu ter, na maioria das vezes, um valor atrativo, que se destaca em relação às opções incorporadas e tudo mais. Qual que é a visão do modelo de negócio SPE, que ele, inclusive, sempre comenta, às vezes, em algumas reuniões? É um modelo de negócio que possibilita, não apenas através do capital de uma pessoa, mas através do capital de várias pessoas, prospectar empreendimentos diferenciados, tá? Então tu consegue ir mais longe com o capital de vários investidores, tu consegue terrenos melhores, tu consegue oferecer mais para terrenistas, tu consegue localizações melhores, tu consegue projetos melhores no contexto geral. Podem olhar o tanto de empreendimento SPE top que a gente tem no mercado. Fachada assinada. Fachadas tops, assim. São projetos modernos, né? Coisa bonita, né? São empreendimentos que sobem a régua do mercado. E eu concordo plenamente com essa visão. Assim, é um modelo de negócio que possibilita isso. Então, tanto quanto incorporadora, quanto administradora, é você escolher os parceiros que você vai trabalhar, né? A gente aqui tem um filtro, tem administradores e incorporadores que a gente não pega para vender. Como eu estava comentando, o modelo de negócio SPE permite que a gente tenha empreendimentos diferenciados e valores atrativos. Agora, o que faz isso dar certo, tanto no caso do incorporado quanto do SPE, não digo nem que é a empresa, são as pessoas, tá? Porque as empresas, no fim das contas, são pessoas, tá? Então, ali no caso do Grupo Du, não é o nome Grupo Du. É o Écio, o Acácio, o Luiz, o André e o Paulo. São essas 5 pessoas. E as pessoas que trabalham com eles. É isso que faz dar certo. O detalhe final aqui, então, agora na entrega, né? Passamos por tudo, pagamos tudo lá, tudo bem. Esse aqui compra, ele vai fazer o financiamento, quando ele compra, ele vai pagar o ITBI, né? E vai largar no imposto de renda como a compra do imóvel normal. Aqui tem um diferencial. Porque aqui quando termina a obra, entrega o projeto, sai o habite, esse CNPJ aqui, ele é desfeito, é dissolvido e você recebe o teu imóvel como distribuição de lucro. Distribuição de lucro, qual é que é a vantagem do de lucro? Não tem incidência de imposto de renda. E a gente o que está acontecendo hoje aqui no mercado de Floripa, que o pessoal está conseguindo a isenção do ITBI, tá? Nos imóveis de preço e custo. Daqui 5 anos, 3 anos, quando está entregando isso aqui vai ser assim? Eu não sei, eu sei que hoje estou conseguindo. Tá? Porque é uma empresa, né? Está transferindo bem, né? É uma transferência de bem da empresa de um lugar para o outro, então ele não teria isenção o ITBI, né? Então são dois diferenciais. 50 mil, né? São diferenciais importantes, tá? O ITBI, que é 2% no imóvel, não é um valor pequeno, né? E imposto de renda também.
Peça.